Boa tarde, meu nome é Ariel Fontinelli. Estamos iniciando mais uma entrevista através do Instagram do portal O Poder. O tema da entrevista de hoje é Mulheres na Política. Com isso, nós iremos conversar com a advogada Maria Benigno para falar sobre esse assunto que é tão relevante. Em instantes, a advogada irá entrar aqui na nossa live e nós iremos iniciar a entrevista. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, caso você não consiga assistir agora, tá bom? Então, a advogada já está aqui na nossa live, eu vou convidá-la para poder iniciar a entrevista. Vamos falar de mulheres na política. Lembrando que o mês de março é o mês da mulher, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher e estamos ao vivo. Muito boa tarde, advogada. Você está ao vivo agora através do portal O Poder. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. E estamos aqui para também, junto com todo o público que acompanha o portal, falar sobre as conquistas da mulher, de luta, de lembrar de toda a batalha, do que simplesmente uma comemoração. Com certeza. E já para iniciar aqui a nossa entrevista, eu queria, fazer um resumo, das notícias referentes às mulheres na política. Primeiro, que o Tribunal Superior Eleitoral ele adotou uma campanha, nessas últimas eleições para que as mulheres participassem mais da política, não só em tempos de eleição, mas também no dia a dia. Nos últimos 10 anos, nós vimos algumas mulheres liderando cargos que são considerados importantíssimos no Brasil. E aí eu citei alguns casos, como em 2010, nós tivemos a primeira presidente mulher do Brasil, que foi a presidenta Dilma Rousseff, a ministra Carmen Lúcia, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral em 2012, e mais recente, a ministra Rosa Weber, que comandou, foi a primeira mulher a comandar um processo eleitoral no país. Mesmo com essas lideranças, a questão da participação, da ingressão da mulher na política é muito debatida até os dias de hoje. Aí eu queria saber, na sua opinião, se existe um empecilho para ter mais mulheres na política e se existe, por que isso ocorre? Sim, e não é um único empecilho, são vários. Então, assim, não dá para a gente falar que é um único fator, são vários. E assim, talvez o mais básico, o primeiro deles, seja o fator social, cultural e aquilo que a gente aprende dentro de casa. A mulher, quando ela é criada, isso vem desde, a nossa sociedade é patriarcal, a mulher ela é incentivada a ter um papel de dona de casa, de mãe de família. Tanto é que as mulheres hoje, um pouco mais assim, as mulheres consideradas modernas, elas se incomodam com o fato de uma tia, uma avó, uma amiga da família perguntar: você ainda não casou? Você ainda não tem filho? Como se para a mulher ser mulher de fato, para ela atingir aquele patamar, de satisfação, ela precisa atender esses requisitos: ser uma dona de casa, ser mãe ou ter um esposo. E então esse fator social é talvez o principal, porque quando a gente cria, e eu falo isso porque eu tenho uma filha, quando a gente cria uma menina, o que acontece? A gente dá para ela presentinho de: olha, eu vou comprar uma casinha, um fogãozinho, uma geladeira, uma vassoura. E para os meninos, o que acontece? São roupa de super-herói, espada. Então, as mulheres, elas são, desde muito cedo, educadas para terem um papel que é interno, dentro de casa. E o homem, o contrário, ele é visto como aquele que vai resolver todos os problemas, o super-herói, o cara que tem uma espada na mão, que tem, garra, heroísmo. Então, começa daí. E isso vai durante toda a sua vida. Então, a mulher, hoje, ela não se enxerga nesse papel de estar em um cargo eletivo ou numa posição de comando, porque ela foi criada
toda a socialização dela foi para ter o papel secundário, no máximo, né, de ser aquela pessoa que ajuda o marido. Então, isso vem mudando, obviamente, né, mas ainda há um longo caminho a se percorrer. Então, não é um fator, são vários. E isso que está dentro da nossa casa passa para a rua, passa para os ambientes partidários, por exemplo. Então, dentro dos partidos, as mulheres também não conseguem alcançar essa posição de protagonismo, exatamente porque a mulher é vista como, ela não vai ter um poder decisivo igual um homem tem, ela não vai saber se colocar, ela não vai aguentar pressão. Então, a mulher acaba ficando em papéis secundários. Quando a mulher atinge algum cargo, ela vai ser secretária de ação social, ela vai cuidar, né, daquelas situações que envolvem mais questão de cuidado. Quando é para resolver finanças, outras coisas que dependem de mais objetividade, infelizmente, ainda se pensa que os homens é que têm esse tipo de habilidade. Entendi. Então, é uma questão cultural que segundo o que você disse, é feito desde casa, né? Desde a criação, né? E, querendo ou não, o caminho das mulheres, né? E as mulheres não sofrem só no campo da política, né? Como você disse, é um campo social. E, por exemplo, desde do direito a voto, onde muitas mulheres foram presas, foram mortas, né? Por querer lutar pelo seu direito de votar, escolher seus representantes, até hoje, né, a história não mudou muito, né? E pegando esse gancho dessa questão partidária, eu queria perguntar sobre a questão da cota dos 30%, que é uma lei, né, que foi mudada algumas vezes, mas que ela prevê 30%, né, das candidaturas no gênero. E aí eu peguei uma notícia aqui que o Poder publicou ano passado, que uma deputada federal catarinense chamada Caroline de Toni, ela apresentou uma PL na Câmara dos Deputados para extinguir essa cota dos 30%. A delegada, ela alegou que essa cota ela é usada, alguns partidos usam mulheres como laranjas, só para cumprir essa cota. E, além do mais, ela completou dizendo que essa é uma norma eleitoral movida por uma ideologia e que muitos partidos eles se apropriam disso, que é uma causa que foi lutada por muitas mulheres, para só completar assim. E eu queria saber se você é a favor ou contra essa cota dos 30%. Sou completamente a favor. E lamento que uma mulher tenha feito uma proposta para excluir, né, do nosso ordenamento jurídico uma conquista que já foi muito dura. E ainda assim, é algo que, embora seja obrigatório, ainda vemos assim, um avanço muito, muito, muito discreto da participação feminina. E aí eu vou comentar por que ela e outras pessoas são contra. De fato, há, né, uma discussão sobre essas candidaturas fictícias. Eu não vou chamar de laranja porque eu entendo que chamar de laranja é objetificar ainda mais a participação da mulher. São candidaturas fictícias. E isso acontece não por culpa da mulher, é exatamente por conta da política que se exerce dentro dos partidos. Ao invés de promover, de fomentar, de realmente buscar mulheres que se identifiquem e que tenham vocação para isso, a participação feminina ela só é vista como uma obrigatoriedade. E aí o que acontece? Os partidos não se preparam, não trazem para os seus quadros mulheres que são realmente vocacionadas para a política, e quando chega o momento de apresentar as candidaturas, eles se veem obrigados para ter que registrar os homens, eles precisam apresentar 30% de candidaturas femininas, e aí eles vão atrás de pessoas que não têm isso. Então, não se deve atacar a consequência, e sim a razão. A razão. Esses 30% é o mínimo que se pode esperar, né, em busca da representatividade, porque se nós formos olhar os últimos números, as mulheres elas já são maioria em praticamente tudo, maioria do eleitorado, maioria da população, a maior parte dos chefes de família são mulheres,
a capacidade, né, de produzir dinheiro, a maior parte vem das mulheres. Então, por que que a representatividade dela tem que ser mínima? Da boa vontade dos homens, nós nunca vamos entrar, alcançar, ocupar esses espaços. Então, a lei precisa sim prever essas cotas. E essas cotas, isso não existe só nesse universo e só para candidatura feminina, não. Essas cotas a gente chama de ações afirmativas que servem para reduzir a desigualdade, até que elas cheguem num patamar em que elas não sejam mais necessárias. Isso acontece para cotas nas universidades públicas, existem cotas para concurso público e existe cota para candidatura feminina. São 30%. Já se tentou, inclusive, aumentar, que fossem 50-50. E não só de candidaturas, mas sim de ocupação das cadeiras. E o que as pessoas que são contra elas defendem? Que isso, na verdade, vai de encontro ao que prevê a Constituição. É que todos são iguais perante a lei. É verdade, todos são iguais perante a lei, mas há que se fazer a tentativa, né, de diminuir essa desigualdade que existe hoje na representatividade. Não é lógico que apenas 10, 12, 13% desses cargos sejam ocupados por mulheres, quando as mulheres são a maioria do eleitorado, são a maioria dos filiados. Então, essa história de que mulher não gosta de política não é verdade, porque elas são a maioria dos filiados em partidos políticos. Isso mesmo. Inclusive, essa deputada, né, que ela é do PSL, o próprio partido dela foi investigado por usar, né, teve candidatas que falaram que não foram se candidatar nas eleições e mesmo assim receberam 0 votos. Agora, vamos focar aqui no nosso estado, onde um bom tempo nós não temos, né, uma representante feminina na bancada do Amazonas. Quando eu falo isso, eu estou citando aqui a Câmara de Deputados e o Senado. A última mulher que representou na Câmara foi a Conceição Sampaio, né, no mandato até 2018, e no Senado foi, né, a ex-senadora Vanessa Graziottini. Se a gente focar aqui, né, dos 24 deputados da Assembleia Legislativa, nós temos apenas 5 mulheres. E se a gente for na Câmara Municipal de Manaus, o número ainda é assustador. 41 vereadores, nós temos apenas 4 vereadoras. E eu queria saber que essa carência de representantes mulheres nessas casas, ela é nociva para a luta das mulheres aqui no estado do Amazonas? Eu acredito que sim. Ela é nociva tanto na Câmara Federal e no Senado, né, nas duas casas do Legislativo Federal, como na Assembleia e também no caso do nosso parlamento, do parlamento municipal, porque ninguém melhor que uma mulher para entender as necessidades da mulher. E aí eu posso dar um exemplo muito recente que eu li essa semana em um jornal local que a deputada Joana Dark, que recentemente deu à luz ao seu filho, ela precisou propor a emenda do regimento interno da Assembleia para que fosse possível prever a licença maternidade para um parlamentar, né? No caso, para parlamentar. Então, como a Assembleia, como o Parlamento Estadual, durante todos esses anos, praticamente não tinha mulher, não havia necessidade. Quem vai pensar em ter licença maternidade? Então, foi preciso uma mulher estar lá, se ver na situação para propor isso. Isso acontece em várias outras situações. Eu posso dar um exemplo também que eu tive quando eu tive eu estava, né, em licença maternidade, porque era advogado, só tem 30 dias para ficar longe dos seus processos. Eu precisei fazer um pedido de adiamento de um julgamento e não foi legal. Lembro de ter feito um desafio. Estamos junto ao tribunal para que fosse o direito
da advogada de ter, né, o direito de ficar, né, pelo menos 30 dias, né, que é o mínimo, já que a licença maternidade são 120 dias. Então, nesses a saúde da mulher, sobre a sexualidade da mulher, sobre licença maternidade, licença paternidade, que é algo tão importante quanto a licença maternidade, porque o dever de cuidar da criança não é só da mãe. Então, essa diferença de licença maternidade, sei lá, isso é mais da casa, né, de todo esse ambiente interno, privado, e o homem não. 5 dias ele já vai para a rua cuidar da sua vida, e aí, quando se tem um recém-nascido, fica toda nas costas da mulher. Então, tudo isso tem que ser pensado, sentido e vivido por uma mulher. Como é que um homem vai ter condição de propor melhorias se ele não sabe o que é uma licença maternidade, se ele não sabe várias situações que são vividas pelas mulheres. Então, com certeza muito prejudicial que nós não tenhamos uma maior representatividade em todas as esferas de representação, né, nos parlamentos, nos locais em que se fazem leis. Entendi. Então é um problema que não é de hoje, né? É um problema que já está aí há um bom tempo. E eu já queria até citar essa questão da representatividade feminina nessas casas, usando os dados do Tribunal Superior Eleitoral das eleições do ano passado. Em relação, né, de 2020 até 2000, nós tivemos um aumento gradativo, né, um aumento gritante do número de participação das mulheres nas eleições. Aumentou muito nesses últimos 20 anos. Só que o número de mulheres eleitas ainda continua pequeno, né, a cada eleição, que é feita há 4 anos. E aí, o ministro Luiz Roberto Barroso, em entrevista a uma revista, ele diz o seguinte, que as mulheres, elas precisam participar mais das eleições, da vida política, por 2 motivos. Eu vou citar os motivos que o ministro falou. Primeiro, que é a luta da justiça de gênero entre homens e mulheres, para que possa ser dividida os poderes de forma igualitária. E o outro motivo foi que as mulheres têm virtude e características que agregam valor à vida em público. E aí ele citou o exemplo das mulheres que lideram os países, né, durante a pandemia, que tiveram o melhor retrospecto, como Dinamarca, Alemanha e Nova Zelândia. E aí eu queria perguntar, pensando nas eleições do ano que vem, de 2022, na sua visão, você acredita que vai ter mais mulheres? Vai ter pessoas que vão estar levantando as bandeiras das causas femininas? Ou vai ser só uma repetição do ano passado? Pois é, nós vimos na eleição passada um grande movimento de mulheres, várias organizações que se dedicaram a incentivar, a fomentar, a dar curso, mentorias para as mulheres, e se acreditava até que o número de eleitas seria muito assim superior aos dos anos anteriores, mas de fato houve assim praticamente o mesmo dos anos, né, das eleições passadas. Então, assim, a gente atribui isso a vários fatores, e um deles é exatamente os partidos políticos que não dão realmente condições para que essas candidaturas sejam competitivas. As mulheres, elas se candidatam porque elas têm vontade, porque elas têm iniciativa, porque elas vão atrás, mas elas não têm as mesmas condições dadas pelos partidos. Embora nós tenhamos aí uma determinação de que o fundo eleitoral e o fundo especial de financiamento de campanha, que o determinado percentual, no mínimo 30%, seja destinado a essas candidaturas, mas nem todas as mulheres vão receber algum tipo de dinheiro, porque no nosso país existe uma regra para os partidos políticos, é que eles têm autonomia.
eles têm o dever de aplicar esses 30% dos recursos nessas candidaturas femininas, mas eles podem, por exemplo, escolher em quais eles vão aplicar ou não. Então, e quem vai decidir isso no final da história? São os dirigentes partidários da nacional, dos diretórios regionais e dos municipais, que são comandados por homens. E muitas vezes as mulheres que vão receber esses dinheiros ou são parentes ou de alguma forma estão ligadas a eles. Então, assim, essas candidaturas, elas muito embora a maioria das mulheres realmente queira, brigue, lute, vá atrás, elas não têm as mesmas condições que os homens. Por isso, há esse descompasso entre o número de candidatas e o número de eleitas. Nós ainda temos que trabalhar outros mecanismos para que a gente consiga alcançar uma maior efetividade dessas cotas. E aqui eu queria até aproveitar para fazer Eu vi aqui, eu estou sem meus óculos, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas eu vi aqui que o nosso presidente da OAB, Marco Schoy, entrou, deu um alô, queria também mandar um abraço para ele, dizer que ele é um grande eleitoralista, uma pessoa que eu admiro e que inspira todas nós, e que também é um dirigente, um gestor que sempre deu a vez e voz para as mulheres. Então, faço aqui esse reconhecimento público ao nosso presidente e às pessoas que estão entrando aí comentando. Eu agradeço. E também queria esclarecer que eu vi aí no card que vocês lançaram, que está constando lá advogada e cientista política, mas eu, infelizmente, ainda não tenho essa formação. Gostaria muito, admiro, mas eu não sou cientista política. Só corrigindo aqui ao vivo, né, o card que foi divulgado falava que ela advogada era cientista política. Não, ela é advogada, né? Não é cientista política. Só sou advogada. Aparecer aqui. Então, pode chamar a senhora de advogada, Maria? Como é que você quer? Me chame de Maria. Maria. Então, Maria, nós estamos já encerrando a nossa live. Nossa live não é muito longa, tá bom? Eu queria aqui agradecer em nome do Portal Poder por você ter aceitado esse convite para falar de um tema que é muito importante, que é Imagina, uma grande honra na política. Eu agradeço. Mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa louvável, que vocês tenham a consciência, né, de trazer a debate, né, até mesmo para que a gente fale sobre isso, reflita e se questione. Então, meus parabéns a você, ao portal, e muito obrigada pelo convite. E a todas as pessoas que nos acompanharam e aquelas que vão assistir depois. Com certeza. Muito obrigado mesmo, hein? Vamos agora encerrar aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram para você assistir. Se você quiser compartilhar os stories, marque o Portal Poder e também marque a Maria para poder visualizar, né, gerar engajamento. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que participaram. Meu nome é El Futinelli e na semana que vem nós teremos mais entrevistas aqui no Portal O Poder. Então, muito boa tarde e até a próxima. Até.